estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema do mês, acreditar. Semana passada falamos da grandeza do Espírito e hoje nós vamos falar do Reino de Deus. E eu volto a trazer como referência a parábola do grão de mostarda, né? Onde eu vou lembrar que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo. O quão grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças. E faz-se árvore. E vamos destacar essa parte. E faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar em seus ramos. O reino de Deus é justamente o significado da sua verdade de vida, da sua morada, da sua casa, em que nós estamos inseridos. Nós somos como peixes num grande oceano. É como se esse oceano fosse Deus. Então o reino de Deus está ao nosso lado, à nossa frente, atrás, em cima, embaixo. O reino de Deus está aqui. Nós estamos inseridos. Mas, como falamos semana passada, nós estamos encarnados para desenvolver a nossa integração com o reino de Deus. Por isso que falamos muito sobre desenvolver o reino de Deus em nós. É como você entrar num lugar lindo, limpo, calmo, sereno, harmonioso, mas você está em perturbação. E toda essa beleza externa não nos adianta nada, porque nós não estamos sintonizados. Eu estou perturbada. É como quando a gente fica doente e o nosso paladar muda. E aquela comida que é muito gostosa, a gente não sente sabor. Então, de nada adianta estarmos inseridos na lei, no reino de Deus, se nós não sabemos usufruir desse reino. Quando que iremos usufruir do reino? Quando soubermos utilizar dos nossos atributos e das nossas virtudes, como falamos semana passada. O interessante da parábola é que Jesus nos diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda que foi inserido no campo. Quer dizer, eu precisei da vontade de pegar essa semente, inserir no meu campo e cuidar, né? Trazer os elementos que vão viabilizar o crescimento desse grão de mostarda. E aí, ele avança na parábola explicando que esse grãozinho, que é impotente, que é simples, pequenininho, não consegue ainda ter grandes ações, se tornará uma árvore tão robusta a ponto da própria natureza buscar esta árvore como conforto. Isso é justamente a representação da nossa origem, do nosso destino e da nossa existência. Eu fui criada para ser o amor em ação. Então, quando eu souber utilizar das minhas virtudes, dos meus atributos em benefício à lei de amor, naturalmente eu serei chamada a servir. Porque a lei da vida é a lei de amor. Indico novamente Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, que explica todas as leis que contemplam a lei natural da vida. Jesus, então, veio nos ensinar que não basta termos Deus cuidando da gente,
nos direcionando e nos orientando, se não utilizarmos da nossa vontade para usufruir disso. Eu ainda não tenho folhas, vamos dizer assim, tenho só... Eu não sou mais um grão de mostarda, mas eu sou um caulezinho. Ok. Mas sei que o meu destino, né, o próximo passo é ter folhas e fortalecendo o caule, né, até que um dia ele se torne um tronco e galhos que vão sustentando todos os meus atributos, todas as minhas virtudes que serão utilizadas para servir. Essa é a natureza da vida, porque esse foi o destino para o qual fomos criados. É aí que a gente começa a compreender o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não é dentro de uma casa espírita ou dentro de uma igreja, qualquer casa religiosa que seja. Não adianta eu ir para a casa espírita, eu fazer uma prece e assistir uma palestra, eu tomo um passo, pronto, eu tive um momento com Deus. Aí eu saio dessa casa e volto a viver com a incoerência sobre a grandeza que eu sou e sobre o meu destino iluminado. Quer dizer, eu vou para o mundo, eu não me atento ao que as experiências querem me ensinar, eu não abro mão do que não me serve mais de padrão comportamental, porque me põe em prejuízo, põe os outros em prejuízo, eu não me dedico a adotar uma nova conduta, mas eu fico tranquila porque uma vez na semana, 2 vezes ou 3, em alguns momentos, eu tenho um encontro com Deus. Não, não é assim que a gente se relaciona com Deus. O reino de Deus está aqui. Nós estamos em sua morada. Então, o relacionamento com Deus é contínuo. Eu me relaciono com Ele através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes. Porque eu estou utilizando da minha liberdade de escolha para agir em seu reino. Ah, mas tudo em volta é lindo, só que eu não estou bem. E é da nossa natureza. Como espíritos imperfeitos que somos, nós ainda não temos a maturidade das nossas virtudes. Então interpretamos as coisas com revolta, com frustração, com tristeza e com dor. Então é natural que eu esteja num reino lindo, mas aqui dentro esteja em perturbação. E eu não consiga me integrar a esse reino de Deus, que é de paz, de amor, de generosidade, de benevolência. Tá tudo bem. Deus nem espera isso de você, porque Ele te criou para um destino de integração à lei de amor, mas te criou simples e ignorante. E te inseriu numa lei que te obriga a conquistar a sabedoria de utilizar essas virtudes. Lei do progresso, leis morais, livro dos espíritos. Então, seria incoerente Ele cobrar de você uma maturidade que você não tem. Deus não cobra de você isso. O que Deus faz é te dar, através do seu dia a dia, as oportunidades de reflexão sobre o que você pode se desprender e o que você pode aprender. Na nossa ignorância, nós estamos sempre fazendo planejamentos para a conquista dos nossos desejos. Nós criamos expectativas, né, frente às pessoas, a gente espera que as pessoas ajam de uma determinada forma, a gente espera que o nosso planejamento dê certo, que não tenham ocorrências, né? Então a gente começa a criar conceitos, a gente aprende com a vida, a gente tira conclusões, equivocadas ou não, a gente tira conclusões. E aí a gente vai vivendo com a sensação de que a gente sabe, porque eu aprendi uma coisa, eu estou vivendo, eu estou sentindo, eu quero, então eu sei. Eu vou criando regras no meu mundo interior, na minha mente. E aí vem a vida e responde
de maneira diferente da que eu defini, da que eu queria, da que eu esperava. Por quê? Eis a providência divina. O reino me ensina. Então, Deus, sabendo dos meus equívocos e das minhas ignorâncias, vem dizer: minha filha, você está equivocada. Sei que você quer muito ir por esse caminho, mas esse caminho tem alguns jacarés, tem algumas cobras que vão te causar prejuízos desnecessários a você. Então, você vai ter que seguir esse caminho aqui, eu vou fechar essa porta para você. A gente olha e fala assim, não tem jacaré, não tem cobra, não tem sentido fechar essa porta. É porque como eu ainda não tenho as minhas virtudes despertadas e integradas à lei de amor, o meu ponto de vista é pequenininho. A minha lente, a lente que eu uso, só consegue alcançar algumas coisas. Só consegue perceber algumas coisas. Não percebe tudo. E Deus, na sua soberania, conhece todos os caminhos. Então, quando Ele fecha a porta, é amor. Embora às vezes a gente se sinta abandonado ou desprivilegiado. O que Jesus veio nos ensinar sobre renúncia, sobre sacrifício, não é que a vida é sofrimento, e sim que a vida é um exercício contínuo de desconstrução da imaturidade e construção da nova virtude e da nova maturidade. A gente só consegue viver esse processo se desprendendo das coisas, das crenças, das pessoas, dos lugares. Porque nós precisamos estar sempre abertos para o novo. Por isso que tudo na vida física é impermanente. As pessoas vêm e não ficam, ou ficam por um período. Por mais que fique a jornada inteira, vem o desencarne, que é um processo natural do corpo físico, morrer. Ora, vem recursos que a gente precisa, ora, esses recursos faltam, a saúde oscila e as nossas emoções também vão oscilando, nos apresentando o que temos já de maduro para nos sentirmos fortalecidos e seguros de pôr em prática e o que temos ainda a ser curado, a ser compreendido, a ser maturado. Por isso, Jesus também nos trouxe o seguinte ensinamento. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. De que vida ele está falando? Dos seus apegos, das suas crenças equivocadas. Se você não se permitir abrir mão daquilo que vai te pôr em prejuízo, você não conseguirá se salvar das algemas da ignorância que nos prende a essas visões limitadas. Jesus veio nos encorajar a vivenciar a dor. O crescimento exige despedidas, desapegos, renúncias. O exercício de utilizar das nossas virtudes exige que abramos mão de comportamentos já padronizados, de respostas automáticas, de pensamentos padrões. Então Jesus veio dizer, olha, se você não se dispuser ao desconforto de abrir mão desse campo que você não precisa mais, para se entregar ao novo que o Pai traz a você através das ocorrências da vida, sejam elas confortáveis, alegres ou desconfortáveis e dolorosas, você não vai dar passos adiante.
E o problema de você não dar passos adiante é que você vai continuar agindo na mesma ignorância, tendo comportamentos dos mesmos equívocos, vivenciando os mesmos efeitos de dor. Por isso, Jesus veio nos encorajar. Confronte a dor. Aceita essas despedidas, esses desprendimentos. Aprenda com a dor. Experimente novas condutas, novos comportamentos. De novo, Deus não espera a sua perfeição. Ela é conquistada por um processo. O que Deus quer é que você viva o processo. Você só vai alcançar a sua grandeza espiritual se harmonizando com a utilização das suas virtudes. E como que você vai conhecer como utilizar essas virtudes? Experimentando o novo. Então, desapega. Se atenta em aprender no agora. O passado já colocou na sua bagagem o que tinha para colocar. O futuro é com a providência divina, porque a sua lente é limitada. Ele sabe por onde te direcionar. Mas Deus te deu livre-arbítrio para que no agora você escolha como lidar. Aprenda, se desprenda e cresça, se integrando ao reino de Deus. Cada vez mais você vai perceber novos elementos nesse reino e vai saber usufruir deles. Semana que vem a gente continua, então, essa reflexão sobre acreditar. Até lá!